O princípio da unidade na venda. Se um vendedor fizesse seu contato com Deus pela manhã, antes de sair de casa e sair para o trabalho com a sensação da presença de Deus ao seu lado, dentro dele e ao seu redor, ele automaticamente estaria espiritualmente em unidade com aqueles que precisavam do que ele tinha para vender, e no decorrer do dia, ele seria levado até eles. Em proporção à profundidade de seu contato e à sua capacidade contínua de ouvir, ele seria levado aos seus clientes sem perda de tempo, e então não seria necessário que ele fizesse 10 ligações para fazer uma venda. Na minha própria experiência, em 2 ocasiões diferentes, tive a oportunidade de comprovar esse princípio. No campo específico de vendas em que eu estava engajado, os vendedores aprendiam que normalmente havia uma venda para uma média de 20 ligações, que se um vendedor fizesse conscienciosamente 20 ligações por dia, ele faria uma venda. Se ele fizesse 40 ligações, sua média seria de 2 vendas por dia. Essa média estava tão bem estabelecida que os gerentes de vendas a usaram como guia para determinar por quanto tempo seus vendedores trabalharam. Mas essa norma foi completamente revertida quando provei que uma ligação poderia resultar em 20 vendas, não 20 ligações em uma venda. Ao fazer o contato com meu centro espiritual, eu não era apenas um com Deus, mas era um com todo o ser e ideia espiritual, de modo que geralmente quando eu fazia minha ligação e minha venda, havia recomendações suficientes crescendo a partir de uma venda para resultar em 20. Mais tarde, durante os primeiros dias da depressão, quando eu estava praticando a cura espiritual, um homem que estava vendendo um determinado serviço e que na época descobriu que ninguém era capaz de comprar esse serviço, veio me pedir ajuda. Como resultado dessa ajuda, ele conseguiu aplicar o mesmo princípio e provar que, embora normalmente 5 ligações resultassem em uma venda, o processo foi revertido e uma ligação resultou em 5 vendas. Além disso, devido ao seu sucesso fenomenal com este princípio, em menos de um ano ele foi promovido ao cargo de gerente de vendas naquela organização. Frequentemente, os vendedores parecem estar sujeitos a tensões e pressões particulares porque, em primeiro lugar, não existe apenas o problema de vender a mercadoria, mas também de garantir a sua entrega. Além disso, na venda de mercadorias, há sempre um terceiro fator a ser considerado, o importantíssimo do comprador, e se o vendedor vive apenas como um ser humano, está competindo pela venda de sua mercadoria não apenas com todos os outros vendedores que lidam com linhas semelhantes, mas também em favor do comprador. E, finalmente, ele está competindo com outros vendedores em sua própria empresa para obter uma entrega rápida e segura. Tudo isto pode ser fácil e rapidamente alterado, desde que haja uma mudança de consciência por parte do vendedor. Quando um vendedor é capaz de se elevar acima da imagem humana, percebendo que existe apenas um poder, uma vida e uma atividade, e que a limitação, a competição feroz e as práticas comerciais acirradas são apenas a mente carnal, ele descobre que há apenas um comprador, e esse é Deus aparecendo como 1000 compradores. Portanto, é a Deus que ele oferece sua mercadoria, porque Deus aparece como um ser individual infinito, como vendedor e como comprador. Além disso, tudo o que existe é uma atividade de Deus e uma criação de Deus. Então, seja o que for que ele esteja vendendo, aparelhos mecânicos ou roupas, tudo isso se originou na consciência. Deus é o originador, o criador e o designer, e certamente Deus nunca criou nenhum item para ficar inativo na prateleira de alguém em uma loja. A própria compreensão de que Deus é o criador de qualquer peça específica de mercadoria deve ser garantia suficiente de que Deus criou um meio para ela, propaganda eficaz, exibição adequada do produto e o comprador certo para ela.
toda a atividade está acontecendo na consciência de Deus, não na consciência do homem. O proprietário ou gerente de uma loja pode acreditar que está limitado aos clientes de sua vizinhança imediata, mas existem milhares de pessoas operando em alguma pequena loja ou escritório de bairro que provaram que seus clientes podem estar espalhados por todo o mundo, África, Ásia e Austrália, ao passo que possivelmente, mesmo no mesmo bairro e ao mesmo tempo, pode haver outras pessoas que não consigam obter o suficiente de sua própria comunidade para sustentá-los. Princípios espirituais relacionados aos negócios. A pressão das atividades de negócios pode ser tratada através da aplicação dos princípios de cura espiritual a qualquer situação de negócios em particular. Deus aparecendo como um ser individual, a impersonalização de qualquer condição discordante, limitada ou limitante, e o nada disso por perceber que existe somente um poder, e então cair no ritmo da vida de Deus, em vez da vida humana. Por exemplo, um empresário que vai para o seu escritório é geralmente confrontado com muitos tipos diferentes de problemas em um dia. Há decisões a serem tomadas e obrigações a serem cumpridas, e há seus associados e o público com quem está lidando constantemente, fazendo demandas sobre ele. Talvez uma de suas primeiras funções seja responder à correspondência, o que pode ser uma responsabilidade demorada ou mesmo perturbadora. Se, no entanto, antes de sair de casa ou mesmo depois de chegar ao escritório, ele tomar alguns minutos para se comunicar com seu ser interior e encontrar seu centro de paz interior, então, quando ele abrir sua correspondência, é como se houvesse algo dentro dele lendo e fornecendo-lhe as respostas para qualquer indagação ou problema que possa confrontá-lo. Quando entendemos que Deus é a atividade dos negócios, todo o senso de pressão é aliviado, porque então estamos permitindo que este algo invisível opere e execute o que for necessário. Jesus chamou-lhe de Pai interior que faz o trabalho, e se Deus, o Pai interior, faz o trabalho, como podemos sentir qualquer pressão em nossos negócios? Se nos sentimos sobrecarregados e sob pressão, quer estejamos dispostos a admitir ou não, estamos tentando assumir a responsabilidade de Deus. O governo está sobre seus ombros, mas se não reconhecermos e confiarmos nisso, estaremos assumindo uma responsabilidade que não nos pertence. Se adotássemos o papel de observadores em nossos negócios e observássemos o desdobramento da atividade deste infinito invisível, logo descobriríamos que ele se desdobraria como tudo o que fosse necessário para o seu cumprimento, como capital, se no nosso negócio precisasse de capital, como funcionários, como compradores e, finalmente, como pagamento no banco pela mercadoria. Em outras palavras, a atividade seria completa porque a natureza de Deus é realização. Deus não criou um sistema telefônico e ninguém para usá-lo. Deus não cria automóveis e nenhum combustível para fazê-los funcionar. Deus não cria ou se torna responsável por qualquer atividade em nossa consciência sem realizá-la. Deus, a consciência divina, o invisível infinito, cumpre a si mesmo como atividade individual. O serviço deve ser um motivo nos negócios. A maioria dos negócios empresariais são empreendidos porque aqueles que os organizam ou patrocinam preveem obter benefícios, lucro ou satisfação a partir deles. Um conceito tão estreito, entretanto, não é a verdade sobre os negócios, e entreter tal conceito seria tão errôneo quanto acreditar que um médico pensa que seus pacientes vêm a ele para enriquecê-lo. Poucos médicos pensam desta forma. A atitude da maioria dos médicos para com seus pacientes é: obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor está me dando de ajudar essas pessoas. Se o médico se torna rico com sua prática, isso é certamente legítimo, mas apenas incidental ao serviço que ele está prestando. Por que as empresas não deveriam ter essa mesma atitude? Por exemplo, quando um cliente entra em uma loja de departamentos porque a atmosfera não está carregada com o pensamento:
Obrigado por ter vindo e nos dar a oportunidade de fornecer o que você precisa. O fato de ganharmos dinheiro com a transação é inerente ao fato de termos a alegria e a oportunidade de atendê-lo. Estamos aqui para este fim, e a receita derivada da empresa é apenas proporcional ao nosso serviço para você. Espiritualmente falando, toda transação comercial é realizada para o benefício do público interessado, seja em uma peça de roupa, um livro ou uma nova instalação de aquecimento. Seja o que for, o objetivo no mundo dos negócios deve ser atender às necessidades do cliente e sentir quando ele entrar na loja. Obrigado por me dar essa oportunidade de abençoá-lo. O empresário que assume essa atitude nunca precisa se preocupar com o fracasso ou a falência. Se um homem está no negócio, ele deve fazer com que seja uma questão de tratamento específico de sua parte perceber todos os dias. Estou indo para o meu local de trabalho para servir a comunidade, não para ganhar dinheiro ou ficar rico. Portanto, devo ter uma janela limpa, uma porta limpa e uma loja limpa, e torná-lo um lugar tão agradável para ir que todos aqueles que entrarem serão abençoados. Isso pode não soar ou parecer uma abordagem muito prática para o que a maioria das pessoas considera o mundo duro e insensível das empresas modernas competitivas, mas, no entanto, muitas empresas bem conhecidas e altamente bem-sucedidas foram precisamente construídas com base neste princípio de serviço. Os negócios não estão frios, os negócios não são cruéis, os negócios não são mercenários, exceto nos casos em que os chefes dos negócios não aprenderam os princípios espirituais da vida. O homem que aprendeu esses princípios deve se lembrar deles, mantendo-os no topo de sua consciência, percebendo que quem entra pela porta do seu negócio está entrando pela porta da sua consciência e que, portanto, ele deve meditar para ter a presença de Deus lá, para que seus clientes e associados se encontrem quando entrarem em sua consciência. Todo homem de negócio deve se dedicar à meditação antes de iniciar o seu trabalho, de modo que todos que vierem à sua consciência encontrem Deus esperando para cumprimentá-lo. Uma vez que percebemos que nossa unidade consciente com Deus constitui nossa unidade com todo ser e ideia espiritual, e conforme aprendemos a nos estabelecer nessa unidade, devemos literalmente provar que há algo que vive nossa vida por nós, algo que vai antes de nós para endireitar os lugares tortuosos. Então, não estamos vivendo nossa própria vida. Agora existe algo dentro de nós que nos dá uma intuição divina, um aviso adequado de quando não dar um passo ou quando dar o próximo passo para que muitos dos problemas da vida possam ser evitados e, se quando parecer impossível evitá-los, Ele rapidamente assumirá o controle para nós. À medida que praticamos a presença e fazemos contato com o espírito interior, descobrimos que estamos nos movendo em um ritmo espiritual que nos leva adiante. Há uma consciência de uma presença, de algo fluindo dentro e através de nós. Logo percebemos que Ele carrega a responsabilidade, carrega o peso. Não importa o quão pesado seja o fardo, Ele faz o trabalho e isso alivia a pressão, enquanto nós, por nossa vez, nos tornamos espectadores, testemunhas, permanecendo um pouco separados e de lado, observando o desenrolar de nossas vidas. Através da mesa. Nosso trabalho não seria totalmente bem-sucedido se apenas individualmente alcançássemos o Espírito de Deus e, ao mesmo tempo, não tentássemos elevar todos os homens a esse mesmo nível de consciência. Por causa da mudança de tempo em diferentes partes do mundo, é bom lembrar que, quando você está em meditação, outros alunos do caminho infinito em algum lugar estão em meditação ao mesmo tempo, formando assim uma consciência consciente unida na presença de Deus. Quando mesmo um atinge a realização da presença,
Todos os outros são simultaneamente elevados acima do nível de seu estado atual de consciência, para a consciência superior alcançada por esse um. Aqui também você revelou o segredo do suprimento. O suprimento só pode ser demonstrado espiritualmente de forma permanente, elevando-se a consciência a um nível acima daquele que produziu a falta. Enquanto a consciência de alguém permanecer a mesma que sofre de falta, a falta permanecerá. É por isso que é inútil tentar demonstrar o suprimento. Demonstre uma consciência de Deus mais elevada, mais profunda e mais rica, e o suprimento fluirá no nível superior de consciência. A consciência superior é alcançada pelo estudo e prática de princípios espirituais específicos e pela permanência na literatura inspiradora da mensagem do caminho infinito. Suas meditações irão elevá-lo à apreensão da verdade espiritual, e esta realização interior aparecerá externamente como forma. Lembre-se de que você nunca está meditando sozinho. Você está sempre na consciência dos alunos, professores e praticantes do caminho infinito, que estão em meditação com você ao mesmo tempo em todo o mundo. Quando você alcança uma certa medida da realização de Deus, você carrega aqueles em meditação com você. Quando o outro alcança a presença de Deus, você é elevado ao nível de consciência dele e com sinais que o seguem. Esta consciência é a graça de Deus fluindo como filiação divina.